Ainda na batida dos clássicos, tem um encontro entre Fluminense e Flamengo no Maracanã amanhã. O Flu precisa muito dessa vitória. O Flamengo é um pouquinho mais tranquilo. A expectativa é de Maracanã lotado para o segundo clássico disputado no Rio de Janeiro em 2025. Fluminense e Flamengo entram em campo neste sábado, às 4h30 da tarde, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. As duas equipes vivem momentos distintos na temporada, mas chegam para a partida depois de vencerem na última rodada. O tricolor ganhou do Vasco por 2-1. Já o rubro-negro goleou a Portuguesa por 5-0, com um time considerado alternativo. Pelo lado do Fluminense, a dúvida fica por conta do lateral direito Samuel Xavier, que foi poupado contra o Vasco por conta de dores na coxa esquerda. Além disso, o técnico Mano Menezes segue sem poder contar com Renato Augusto, que se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo, e Ganso, com quadro de miocardite. A tendência é que Mano escale a mesma equipe que venceu o Vasco. E a gente vai jogar no sábado contra um adversário do tamanho do Flamengo que descansou a maioria dos jogadores hoje, né? Então, você vê que essa é a realidade, mas temos que ter força e vamos ter força para fazer um grande jogo. Grandes jogos exigem boas defesas, exige ambição para jogar quando se tem a bola, se tem capacidade para atacar. A boa notícia para a torcida tricolor é que Germancano renovou o contrato até o fim de 2026. Antes, o vínculo dele com o Fluminense ia até o final deste ano. Ídolo do clube, Cano conquistou uma Libertadores, uma Recopa e o bicampeonato do Carioca e da Taça Guanabara. Já o treinador Felipe Luiz deve mandar a campo os titulares que foram poupados contra a Portuguesa. O Flamengo encerra a preparação para o clássico nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. O lateral direito Varela também retorna ao Rio de Janeiro na tarde desta sexta, após ter sido liberado para o velório da mãe no Uruguai. Ele será reavaliado para o duelo de amanhã. O Fluminense foi a única equipe que conseguiu derrotar Felipe Luiz à frente do Flamengo. O tricolor venceu por 2-0 em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas isso não preocupa o treinador rubro-negro. Quero ganhar. Não vou entrar nem para empatar, nem para perder nenhum jogo nunca. Os jogadores que eu vou colocar no campo vão ser os que eu acredito que vão ser os melhores para vencer o jogo. E se eu não acredito que eles são os melhores, não vão ser eles que vão começar. Na tabela, o Fluminense é o 8º colocado com 10 pontos somados, a 2 do G4. Zona de classificação para as semifinais do estadual. Já o Flamengo é o vice-líder com 13 pontos. Muito bem, vamos acompanhar as emoções desse Fla-Flu. Arbitragem no clássico, no derby, no Palmeiras e Corinthians. A gente vai falar agora de outro clássico. Fluminense e Flamengo, o tradicional Fla-Flu neste final de semana. E já temos uma tela com números de Felipe Luiz. A única derrota do Felipe Luiz no Flamengo, em 19 partidas, foi exatamente contra o Fluminense. São 13 vitórias, 5 empates, 1 derrota só para o Flu. E já tem título conquistado aí, obviamente, a Copa do Brasil. Aproveitamento 77,2 em 19 jogos, não sofreu gol em 11. Olha que absurdo. Positivo para o Flamengo. Sofreu um gol em 4. Jogos que sofreu 2 gols, 4. Derrota por 2-0 para o Flu. Foi no terceiro jogo do Felipe Luiz comandando o Flamengo. E eu conversava com o professor Celso Zelt no início, pouco antes de começar o programa, na verdade. E lembrávamos, né, professor, que nesse jogo a única derrota do Felipe Luiz era um time misto do Flamengo, não era? Pelo menos mesclado, né? Que o Flamengo estava ali naquela fase de outras competições. O Felipe Luiz até ganha a Copa do Brasil. Esse é um jogo, a gente falou do Grenal, Fla-Flu tem esse componente, ainda mais quando o Fluminense está pior que o Flamengo, né? Que é o que acontece nesse momento. Do Alvinegro pelo Campeonato Carioca. Temos mais clássicos no final de semana. Amanhã a gente tem Fla-Flu no Campeonato Carioca, nesse sábado. Mais um clássico nesse Campeonato Carioca, nessa edição, envolvendo o Flamengo, que usou pela última vez sua equipe titular no título da Supercopa, no último domingo contra o Botafogo. Um Fluminense que já teve um clássico na quarta-feira contra o Vasco, saiu vitorioso,
mas deu, por exemplo, menos descanso para os seus titulares, né? O Fluminense vem de uma tentativa do Mano de dar mais sequência a esses jogadores, enquanto o Felipe Luiz está bem tranquilo, descansando os titulares, com um time reserva que tem peças que certamente serão titulares ao longo da temporada, tá? Tem uma gestão mais tranquila do que essa do Mano no momento, né? É interessante desse jogo. Ano passado, a grande derrota na carreira iniciante de Felipe Luiz. A grande única. Desde que ele assumiu o Flamengo, é a única derrota do Felipe Luiz para o Fluminense. E deu para perceber o Mano identificando o ponto fraco da defesa do Flamengo e jogando em cima e vencendo o jogo. Tintin, nosso amigo. Não. Mas se o clube quer me pagar, se quer me pagar, né, para ter me demitido dessa forma tão injusta, eu aceito. Aí depende do contrato que você amarrar. Se você amarrar um contrato de 2 anos, vai ser demitido com 3 de mês, mas você vai receber até o final. A multa é boa. Mas eu vou dar um spoiler aqui, porque quando o Felipe começou a sua trajetória como treinador na equipe do Flamengo, né, titular, a gente comentou aqui nos bastidores, né? Eu comentei assim com o Tim Vico, a caminho aqui dos estúdios, falei, pô, o Felipe tem todo o perfil que vai ser um grande treinador, pela pessoa que fez o curso, estava indo muito bem nas categorias dele de base, e aí o Tim veio com o seguinte, olha, está se preparando para ir para a Europa, isso faz parte de um plano maior, né? Eu olhei para você assim e falei, você sabe de alguma coisa que eu não sei, né? Então, você sabe de alguma coisa que eu não sei sobre a carreira do Felipe Luiz? A equipe dele, né, é tudo espanhol, né? Então, todavía temprano. Mas, inclusive a esposa é espanhola também. Sim. Família espanhola. O que eu acho excelente é porque tem uma grande comparação com a Argentina nisso aí, né? Quase todos os jogadores de nome de argentino, depois, eles viram técnicos. Até o Tevez, eu nunca imaginava Tevez técnico. Ele já foi bem razoável em 2 oportunidades. Leva muito cartão como treinador também? Vai ser do tipo aqui que se vier para o Brasil vai levar... Tipo nosso amigo Zubeldia, cada três jogos. Esse ano ele está melhor, hein? Até passando um pano aqui para o Zubeldia tem sido menos. Mas com o Brasil a gente não está vendo isso. A gente não... Por motivos compreensivos, né? Porque filho de um... Olha o que aconteceu com o Silvinho, quando ele tentou ser técnico. A falta de respeito com quem ele estava tratado. Mas eu acho que isso faz falta no futebol brasileiro. Jogadores brasileiros com grande experiência em futebol europeu, talvez, passando essa experiência como técnicos. Então, eu acho que tem muito para comemorar com o fato que Felipe Luiz parece doido para assumir essa responsabilidade. O que a gente vê muita informação de técnicos no Brasil são atletas que não tiveram carreiras muito promissoras como atletas, né, e acabam migrando para serem técnicos, mas se a gente fala de renovação de técnicos, acho que passa um pouco por jogadores com sucesso na carreira e utilizando como uma sequência de carreira o fato de treinar em clubes. A gente já teve muitos argentinos no futebol brasileiro, inclusive. Crespo já foi treinador aqui no Brasil, entre outros ex-jogadores que como técnicos também já vieram comandar times brasileiros. Agora, ainda sobre esse clássico, tem um dado que o GE. Globo traz hoje, falando um pouco mais do Fluminense, que me chamou a atenção, em relação ao Arias, que foi o grande destaque no clássico contra o Vasco e renovou o contrato, né? Se torna uma esperança para o torcedor do Fluminense, porque não vai sair, pelo menos por enquanto, né? Continua no elenco, se tornou o maior garçom desde 2022, desde que ele se tornou titular no Fluminense. O Arias hoje já tem mais assistências do que o Arrascaeta, por exemplo, e do que o terceiro colocado, o Rafael Veiga, do Palmeiras. De 2022 para cá já tem mais assistência do que esses 2 jogadores, ou seja, fundamental para o Fluminense, né? Ele é tão versátil, né? É uma grande surpresa para mim que ele está no futebol brasileiro ainda, né? Talvez tenha a ver com a idade dele, né? Ele foi descoberto para o Fluminense pelos padrões do mercado de hoje relativamente tarde, mas a perda de futebol europeu, não tendo ele, é ganho para a gente. Sim. Né? Que tem a capacidade de assistir ele toda semana. Magnífico jogador, e tão versátil. Tu pode botar ele no ponto, na Seleção Colômbia, ele joga uma forma muito mais disciplinada, faz parte do trio de meio campo. Mas de ponta até de 10, ele te oferece tanta coisa. Eu lembro que sempre final de Mundial é uma grande oportunidade para ver quem é quem.
o jogo de Flamengo contra o Liverpool em 19, do quarteto, se destacou muito, que foi Bruno Henrique. Ele foi o único que realmente deu problemas para o time de Liverpool. O time de Fluminense, a vitória foi muito mais confortável, mas o jogador que incomodou, mesmo com o time dele perdendo de uma maneira fácil, o jogador que incomodou foi John Arias. Aquela capacidade que ele tem de receber a bola, vir aí. Sim. O André chegou a chamar a atenção do Guardiola naquela disputa, né? Sim. Mas, de fato, o Arias foi quem teve um pouquinho mais de destaque ali contra o Manchester City. E é um jogador, falou, 43 assistências, o Arrascaeta tem 42, a gente está tratando de 2022 para cá, desde que ele virou titular no Fluminense. E essa versatilidade está sendo utilizada pelo Mano agora, porque a solução dele para ter o Riquelme e Felipe em campo também, porque vinha sendo fundamental para o time, foi colocar o Arias um pouco mais como organizador, né? E não tem esse jogador hoje. O Ganso está tratando a miocardite, perdeu o Renato Augusto para uma cirurgia, vai fazer uma cirurgia. Hoje a solução foi o Arias ali também, né? Recuar ele. O que me impressionou na partida contra o Vasco, assim, foi o número de faltas que o John Arias recebeu, né? Ele foi caçado em campo, né? Tem uma sequência da entrada dele que a gente trouxe aqui no Redação ontem, que são 4 cartões amarelos para os jogadores do Vasco, na sequência de jogadas do Arias. Ele provocou isso, porque é um jogador muito habilidoso, joga com muita intensidade, é muito forte, né? Tem muito arranque, assim. Mas é meio preocupante, assim, porque eu acho que o Tim sempre fala isso aqui, né? A arbitragem é muito tolerante com os jogadores que fazem falta, né? E que perseguem jogadores habilidosos. A gente vai ver isso com Neymar em forma, entrando em forma, né? A gente falou durante a semana aqui, a gente não, mas a redação falou isso. O Neymar em forma é exatamente isso, é um jogador que é perseguido em campo, né? Perseguido. Quantas faltas ele sofre numa partida, né? Ele chega a sofrer, né? O John Arias contra o Vasco foi exatamente isso, Camila, né? O jogador perseguido em campo, assim, eu acho até que os juízes são muito tolerantes, é claro, tem revezamento, em alguns momentos, né? O treinador provoca um revezamento, né? Que façam faltas revezando, mas assim, eu acho a arbitragem assim, muito tolerante, assim, no caso de um jogador tão bom, né? E que sofre com isso. Ele sofre porque ele é bom, né? Porque ele é habilidoso e acaba sofrendo, né? É o contrário, né? Enfim, não consegue parar da maneira legal, então cartão vermelho, né? Enfim, isso não aconteceu no jogo contra o Vasco. Notícia de agora do Flamengo, já que a gente está falando do clássico e está lá no GE. Globo, o Flamengo informou que De La Cruz será poupado. Não foi com essas palavras, né? O Flamengo falou que De La Cruz está fora do jogo, porque segue um planejamento físico dos jogadores para a sequência. Foi poupado, não será utilizado pelo Felipe Luiz amanhã. Então devemos ter mais uma mudança aí no meio campo do Flamengo para esse clássico, né? Ele tem tido também, se não estou enganado, né? Pensando na temporada passada, o De La Cruz também teve sérios problemas físicos, assim, para ficar no ponto, né? Para poder jogar. Eu acho que ele não aguentou o ritmo, assim, né? A agenda do Flamengo, assim, né? Ele foi poupado em vários jogos, né? Então, vai ser poupado nesse, então. Não veremos amanhã. Teve uma questão de muscular ali, de equilíbrio, ficou um tempo fora do time. Ele mesmo, acho que ao final da temporada, em uma das entrevistas, ele fala que sentiu que ficou devendo um pouco na última temporada. E é um jogador de quem se espera muito, e essa contratação foi importante para o Flamengo para essa temporada. Então, amanhã, Fla-Flu, às 4h30 da tarde, transmissão do Sport TV e também no Premier, sem o De La Cruz no Flamengo, mas com as duas equipes principais de Flamengo e Fluminense, então, para esse clássico. A gente vai fazer mais um intervalo no Redação e agora...